Olá pessoal, tudo bom? Então, gente, a gente começou o segundo bimestre, mas eu quero deixar gravada essa aula para vocês, até para vocês guardarem e poderem tirar dúvidas depois, sobre briófita e pteridófita. Eu sei que a gente acabou ficando aí com uma defasagem no conteúdo do primeiro bimestre, mas muitas questões erradas na prova foram relacionadas a tudo que a gente viu em aula presencial, então não tem desculpa para vocês terem errado algumas questões. E aí, para não ficar tão defasado, eu vou falar um pouquinho sobre briófita e pteridófita e depois a gente entra em gimnospermas e angiospermas, tá bom? Então vamos lá. Bom, vocês precisam começar a ter em mente sobre as características de briófitas. Primeiro vamos falar quem são as briófitas, tá? Briófitas, pessoal, são as menores plantas. São aqueles musgos, as hepáticas, antocerotas. Resumindo, todo mundo já viu um musgo aqui, né? Então, são briófitas, aquelas plantas que são muito pequenininhas, elas são chamadas de briófitas. E é muito importante vocês entenderem por que elas têm esse pequeno porte, tá? É o que eu quero que vocês tenham em mente para poder discutir sistemática. São vegetais autótrofos, né? Produzem seu próprio alimento, pluricelulares, então mesmo elas sendo muito pequenininhas, elas ainda assim têm várias células no seu organismo, não possuem flores, são de pequeno porte e não têm tecido condutor. O fato delas não terem tecido condutor, elas não têm xilema e floema, isso vocês já viram naquela aula que eu passei para vocês sobre a sistemática das plantas, é o que faz com que elas tenham esse pequeno porte. Porque imagine, quem é responsável por levar oxigênio, nutrientes, retirar gás carbônico, retirar excretas do nosso organismo? Nossos vasos sanguíneos. Então, se a gente não tem vasos sanguíneos, o que ia acontecer? O oxigênio não ia chegar rapidamente até os órgãos. Isso ia causar o quê? A morte do tecido, né? Quando não tem oxigênio no tecido, esse tecido ele morre. E a mesma coisa para as plantas. Então, como essas plantas elas não têm vasos condutores, os nutrientes, água, sais minerais, para chegar em cada célula, demora muito. Por quê? Porque esse transporte ele acontece de célula para célula através de osmose e difusão. Então, esse é um processo muito demorado. Como elas não têm vasos condutores, elas têm um porte pequeno para que esse processo não seja tão prejudicial. Espero que tenha dado para entender. Se não, vocês anotem aí que eu explico novamente lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? E aí, como vocês podem ver, tem 3 exemplos de como esse transporte ocorre, tá? Então, a gente tem uma célula flácida nesse primeiro desenho aí, que é uma célula flácida, é uma célula normal. É uma célula que nem está inchada, nem está plasmolizada. É uma célula normal. E o que acontece quando você coloca essa célula, por exemplo? Imagine aí a alface. Colocou a alface numa bacia cheia d'água. Essas células vão ficar túrgidas, vai entrar bastante água nessa célula, tá? Daria pra gente discutir muita coisa sobre isso, mas como é uma audioaula aqui, não quero me estender demais, tá? E aí o fato da água entrar dentro da célula faz com que essa célula fique túrgida, ela fica inchada. E o contrário também acontece. Se você coloca essa célula, por exemplo, você vai temperar, coloca alface, ou coloca limão, sal, vinagre, o que vai acontecer? A água que está dentro dessa célula vai sair. E aí essa célula vai ficar plasmolizada, ela vai murchar, que é o efeito contrário. Então esse transporte de água, sais minerais, quem entra, quem sai, são processos aí relacionados à osmose e difusão. Então nas briófitas, o transporte de sais minerais e água acontece de célula para célula através desses processos. As briófitas, como a gente já viu na aula de sistemática, elas foram os primeiros vegetais que conquistaram o ambiente terrestre. Então, elas são ali o primeiro grupo de plantas que adentram o ambiente terrestre. Mas qual é o problema aí? É que elas ainda dependem muito da água para reprodução, tá? Então, elas são conhecidas aí como os anfíbios do mundo vegetal, porque elas precisam de água para se reproduzir, diferente de outras plantas, né? Por exemplo, as que vocês trabalham. Por isso, elas só são encontradas em ambientes quentes e úmidos, né? Ambientes que tem que ter umidade, tem que ter água, porque senão ela não consegue se reproduzir. Então, elas são encontradas em ambientes mais... por exemplo, no Tepequém. No Tepequém tem muito musgo, tá? Que tem várias pedras que são assim... Parece um tapete de musgo, tá? Elas são consideradas bioindicadores de poluição. E uma coisa muito importante para vocês lembrarem, tá? Elas são plantas extremamente pequenas, então a gente não vai dizer que elas têm raízes, caules e folhas.
A gente fala que elas têm rizóides, cauloides e filóides, tá? Então, essa aí seria uma estrutura de uma briófita. Aqui, essa região verdinha é a região dela de vida, assim, é a maior parte do ciclo de vida dela. E aí tinha até uma questão na prova sobre isso. Então, a maior parte do ciclo de vida de uma briófita é o gametófito. Então, a fase dominante é a gametofítica, que já vai ser o contrário nas outras plantas. Então, essa característica é só das briófitas, tá? Quando ela tá na época de reprodução, é que vai aparecer aqui o esporófito dela, tá? Então, tem aqui, ó, a haste e a cápsula que vão liberar aí os esporos. Então, lembrem, tá? As briófitas, elas não se reproduzem por semente, elas se reproduzem através de esporos. Esses esporos, eles não têm estrutura nenhuma para manter o embrião. Então, se ele não germinar rapidamente, esse esporo morre. Bom, aí eu falei ainda agora para vocês sobre gametófito e esporófito. O que isso significa? Isso está relacionado, gente, à alternância de gerações no ciclo de vida dos vegetais, tá? Então, o que é isso? Que é o seguinte, a gente não nasce, cresce, se reproduz e morre? Então, é isso mais ou menos para os vegetais também, tá? Quando a gente tá na fase que a gente se reproduz, que, né, a gente trabalha, etc., a gente fala que a gente tá na fase jovem, adulta, né? Para as plantas, é basicamente gametófito e esporófito. Então, é fase gametofítica e fase esporofítica. Não sei se meu exemplo ficou muito bom, mas eu espero que tenha dado para entender. E no caso das briófitas, vão ser as mais diferentes, tá? De todas as outras plantas. Na briófita, gente, a fase gametofítica é a fase dominante. Então, os gametófitos haploides, tá? São verdes e duradouros. Já os esporófitos diploides, são os esporófitos que vão produzir os esporos, são formados pela união dos gametas e são transitórios. Então, a fase dominante é a gametofítica e a fase esporofítica é transitória, tá? Teve uma questão na prova também que eu falei sobre isso. Então, os esporos são os que sofrem meiose, não são os gametas, tá bom? Então, as briófitas estão tudo diferente do que a gente geralmente acha que é o padrão, tá? Então, como vocês podem ver, os gametófitos são verdes, são a fase duradoura, né? Imaginem um musgo aí, né? Aquilo que a gente olha e vê o musgo, aquela parte verdinha, é o gametófito. E quando tá na fase de reprodução, que vai produzir aí o esporófito e vai originar os esporos, tá bom? No caso das plantas, né, de forma geral, os órgãos que vão produzir os gametas são chamados de gametângios. Então, o gametângio masculino produz o anterídeo e o anterídeo produz os anterozoides. Então, quando eu pedir para vocês, gameta masculino da planta, anterozoide, é tipo o espermatozoide no caso do homem. E o anterídeo seria tipo o testículo, ok? No caso feminino, o arquegônio seria tipo o ovário e a oosfera seria tipo o óvulo, tá? Então, gameta masculino da planta, anterozoide, gameta feminino da planta, oosfera. E aí a gente tem o que é o mais temido dos alunos, geralmente, mas que é muito simples, gente. É o ciclo de vida, tá? Então, a gente tem o ciclo de vida de uma briófita, mais especificamente de um musgo. Vamos começar na fase adulta. Então, aí a gente tem, não sei se vai aparecer pra vocês a setinha, mas a gente tem aí o gametófito masculino e o gametófito feminino, tá? Ou seja, a plantinha em si. E o masculino vai produzir aqui, né, os anterozoides, e o feminino, aqui no arquegônio, vai produzir a oosfera. Olhem como tem água no esquema. Então, se a gente estivesse fazendo uma prova presencial, eu ia ter pedido isso aqui de vocês, quem desenhasse sem a água já ia errar a questão, tá? Porque para ocorrer a reprodução das briófitas, é obrigatório que tenha a presença de água, tá? Então, os anterozoides, eles vão nadar aqui na água até a oosfera. E aí, como vocês podem observar, o musgo, ele nunca tá sozinho, ele tá sempre uma colônia de musgos, né? Você olha assim, aquele tapete assim de musgo, justamente para facilitar a reprodução, tá bom? Então, aqui, ó, quando o anterozoide, ele entra no arquegônio, ele nada até a oosfera e ocorre o processo que a gente chama de fecundação ou fertilização. E aí, quando junta o gameta masculino e o gameta feminino, a gente tem a formação da primeira célula, que é o zigoto, tá? E aí o zigoto
é que vai se desenvolver, né? O esgoto vai ser aqui o embrião. Ele vai se desenvolver e aí vai crescendo até dar origem ao esporófito, que é o que vai estar relacionado aí à reprodução da briófita. Então, o embrião ele vai crescendo, ó, por isso que ele é 2N, e vai dar origem ao esporófito. Quando maduro, esse esporófito aí, ó, através do seu esporângio, vai sofrer aí meiose, liberando os esporos. Então, quando tá maduro, ele mesmo abre sozinho e libera os esporos no ambiente. Esses esporos devem germinar, se não germinar logo, eles morrem, tá? Porque não tem estrutura nenhuma para nutrir. E aí ele germina, vai crescendo até ter a formação de um novo musgo. Espero que tenha dado para entender, se não, anotem aí que a gente tira a dúvida depois, tá bom? Bom, e quem são essas briófitas, né? O musgo é o principal exemplo de briófita, mas existem outros tipos também, tá? Elas apresentam aí aproximadamente 24 mil espécies descritas, tá? Pode ser que tenha coisa nova já. E são divididas em 3 grupos. Vocês vão ver que conforme a gente vai falando dos outros grupos de planta, vai ocorrendo uma diversificação maior. Então, quando a gente chegar lá na linha angiosperma, vocês vão ver que a diversificação é muito grande, tá? Então, a gente tem aqui as marcantiófitas, que são chamadas de hepáticas, com 9 mil espécies, as anthocerófitas, com 100 espécies, e a classe aí briófita, né, que são os musgos, com 15 mil espécies. Sim, gente, existem 15 mil espécies, se não mais já, de musgos, tá bom? Bom, cada um dos grupos aí tem suas características. Quem estuda muito isso é quem vai trabalhar com sistemática, não é muito o caso de vocês, tá bom? E aí eu vou resolver passar uns slidezinhos aí pra não ficar muito maçante, não ficar tão longo esse vídeo. Então, a diferença das briófitas para as demais plantas. Pessoal, as briófitas são o grupo de plantas mais diferentes que a gente vai ver. Então, é importante vocês lembrarem essas características, tá? Então, elas não possuem tecido vascular, não possuem xilema e floema. E no ciclo de vida delas, o gametófito é dominante e de vida livre. E o esporófito é que é transitório e vai depender do gametófito, tá? E aí o esporófito é não ramificado. Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para sanar aí um pouquinho das dúvidas de vocês. Qualquer dúvida aí vocês anotem e me falem, tá bom? Obrigada!